Leonel, programa Rose Leonel. Você sabe o que é um AVC? Acidente vascular cerebral. É isso, nós estamos aqui com a doutora Lorena. Doutora Lorena, um prazer tê-la aqui no nosso programa. Prazer é meu, Rose, prazer é nosso estarmos juntos. E o AVC, que é aquela dica que os médicos falam, é um acidente vascular cerebral, que é uma lesão permanente no cérebro por vários motivos, né? Nós temos também o AIT, que tem muita gente que escuta, que é um pré-AVC. Aneurisma? Não, é um AVC, só que ele é transitório. Então, o déficit neurológico ocorre em menos de 24 horas. Normalmente é um aviso antes da pessoa ter um dano permanente, como o AVC. Não, pera lá então. Então, tem o AVC, que é esse que é o dano permanente, e esse outro é o quê? AIT. AIT, que é acidente? Transitório isquêmico. Certo. Isso é um sintoma, um anúncio que a pessoa é um propenso candidato a ter o AVC. Exatamente. E qual é o sintoma desse AIT? É o mesmo sintoma de um AVC, é uma perda neurológica focal, por exemplo, perda de força, perda de fala, confusão na mente, tontura, desequilíbrio de marcha, mas que dura menos de 24 horas. Por exemplo, você acorda de manhã e não mexe um braço, você espera 10 minutos, 15 e passa, você volta a ter a sua força. E você não procura o médico porque foi curto. Esse sintoma foi curto. Você pensa, eu acho que dormi de mau jeito, eu acho que eu estava um pouquinho estressado. E aí você não procura um neurologista, um cardiologista ou até mesmo um pronto-socorro. E isso, as pessoas que têm essa lesão rápida, curtinha, menos de 24 horas, às vezes 10 minutos, 5 minutos, eles são fortes candidatos de ter um AVC na primeira semana após esse sintoma. Então, é muito importante que você preste atenção nesses sinais de perda de força, de memória, de visão, mesmo que curta. O que a gente considera curta? Mais de 1 minuto e menos de 24 horas. Mais de 1 minuto e menos de 24 horas. Isso. Então, pode durar até um dia todo, assim, um mal-estar durante o dia. Sim. Se você perdeu uma capacidade física, cognitiva ou motora, o que é motora? É uma dificuldade para andar, uma perna mais lenta, puxar uma perna, um braço não conseguir pegar um copo, uma xícara. Isso é um sinal grave de lesão, provavelmente permanente. A gente nunca pode pensar que vai ser transitório. Então, a minha dica para vocês é: corra até o médico mais próximo. Se você tem um postinho, se você tem um SAMU, ligue para o SAMU. Se você está numa cidade pequena, vá até o primeiro atendimento, ligue para alguém da sua família, porque você pode ter uma lesão irreversível. E, diferente de coração, o cérebro ele não volta. Então, assim, é diferente do coração, que você corre para um cateterismo, que você abre uma artéria, que você dá um remédio. O cérebro, não. Quando você tem uma lesão, normalmente ela é definitiva. Por que você tem que procurar um atendimento rápido? Porque os medicamentos, o tratamento iniciado rapidamente, faz com que a lesão fique menor. Então, em vez de você perder uma área grande do cérebro, você perde uma área pequena. Certo. Deixa eu entender melhor. Então, você falou que essa perda motora é um dos sintomas, e a perda de memória e confusão mental, perda de memória, é isso também? Como que é? Porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente estaciona o carro, quem já não estacionou o carro e fala, onde que eu estacionei mesmo? Então, às vezes a gente tem uns lapsos assim, né? Como seria essa perda de memória? Essa perda de memória que lembra um dano neurológico é um pouquinho mais grave. Por exemplo, você acorda na sua casa, não se lembra o nome dos seus filhos, você não consegue falar as palavras corretamente, você não se lembra o seu nome, a sua data de nascimento, você não lembra que dia da semana é. Não é uma coisa pontual, como o carro, a chave, que tinha um compromisso com a amiga, atrasou o horário, não. São perdas de memórias importantes que você está bem habituado e antigas. Isso é um sinal grave, principalmente se você tem um pai idoso, você convive com um idoso, que ele tem algumas memórias, perda de memórias leves. Agora, se ele esqueceu o seu nome, se você é uma filha, se ele esqueceu que time ele torce, se ele esqueceu como se veste, como troca uma roupa, coloca um pijama sendo que é na hora do almoço. Essas alterações mais grotescas, mais brutas, são sinais de que pode estar tendo algum problema cerebral. E dificuldade na articulação de fala, você falou? Sim, às vezes
vezes a fala um pouquinho empastada, aquela língua parece que enrolada, ou uma parte do corpo aqui da face paralisada, só mexendo um lado da boca, isso também pode ser um sinal inicial de um AVC. Agora você falou de uma coisa importante que eu estou pensando aqui. Para o mais idoso, às vezes uma perda de memória e tal. Mas às vezes a gente não pode confundir isso com Alzheimer, essa perda de memória, que é muito comum com a pessoa mais idosa, né? Sim. O paciente idoso que tem uma demência, que uma das formas de demência é o Alzheimer, ele não vai ter essas perdas de memória de um dia para o outro. Vai ser uma atitude corriqueira. Então, se, por exemplo, o seu pai, que tem 85 anos, ele toma banho sozinho, ele come sozinho, ele consegue ir ao clube, ele faz as suas atividades normais. E quando você vai visitá-lo, ele está com dificuldade de conversar de um dia para o outro, isso sim pode ser uma lesão. Então, o AVC é tudo que é agudo. Não uma coisa que é um hábito que ele já tinha dificuldade, ele já era... coisa anormal. Anormal. Rapidamente. Você olha e você vê que assim, nossa, mas ontem ele sabia conversar, hoje não. Se você vê essa mudança brusca de comportamento, leva pro médico. Até que se prove o contrário, emergência. Emergência. Olha aí, gente, importante, hein? E às vezes a gente tem problema de ligar pro SAMU e a pessoa fala, mas é importante mesmo? Mas tem que firmar o pé e falar sim, é importante sim, né? Porque eu já lidei com essa situação. É muito importante, hoje na nossa região, nós temos um grupo muito de referência, completamente preparado para atender esses chamados, que são a equipe médicas e a enfermagens do SAMU. Nós somos um dos melhores do país para conseguir diagnosticar esse tipo de lesão. Então, não se preocupe, ligue para o 192 se você estiver sozinho, se você estiver acompanhado com alguém, se você sabe que o transporte com carro próprio vai demorar mais do que meia hora, é importante ligar para o SAMU, que eles vão ter discernimento de saber, de mandar uma ambulância, mandar um médico para avaliar a situação muito rapidamente. Ufa, gente, que legal, né? Bom, você falou já que são irreversíveis esses danos quando eles se instalam, mas a gente pode ter algum estilo de vida, tem alguma receita para a gente prevenir? Porque você falou que depois para remediar é difícil, mas para prevenir, doutora? Sim, nós temos... o AVC tem sim tratamento, a gente consegue reverter aquelas lesões transitórias e iniciais. Então, se você tem um dano cerebral menos de 1 hora, 15 minutos, até 4 horas a gente consegue reverter. Mas o ideal ainda é a prevenção. Né? O que a gente consegue prevenir? Basicamente, as doenças cardiovasculares se previnem da mesma forma. Então, o mesmo tratamento, a mesma prevenção de um infarto, de uma obesidade, de um diabetes, é ter um estilo de vida saudável. O que é um estilo de vida saudável? É manter o peso, fazer uma atividade física, ter uma vida social, ser mais relaxado, fazer meditação e, principalmente, cuidar da pressão e do diabetes. Manter o tratamento adequado, medicamentoso e também com atividade física. Ai, gente, que legal, hein? Boa. Para mim serviu, espero ter servido para você. Então, problema de AVC é um problema gravíssimo, tem que estar atento para os sintomas, né? E ter um estilo de vida saudável para evitar, é isso? Sim. A gente nunca perde por ter uma vida saudável e os pacientes que têm, só para vocês terem uma ideia, uma pressão controlada e uma glicose controlada, eles têm menos 20 vezes chance de ter um AVC na sua vida. Pressão, glicose e também aquela gordura que seria o triglicérides, né? Sim. O triglicérides e principalmente o LDL, que é o colesterol que a gente chama perigoso. Estando baixo, a gente evita muito a chance de formar uma placa e formar um coágulo dentro da cabeça, que é a causa mais comum de AVC. Então, as causas seriam essas, coágulos por vasos sanguíneos que ficam entupidos por essa gordura, seria isso? Nós temos duas causas de AVC. O isquêmico, que é por coágulo, normalmente por formação de placa de colesterol que entope a artéria e aí forma um coágulo de uma hora para outra. Então, impede o fluxo do sangue. Essa é a causa mais comum. E tem a causa hemorrágica, que é a causa mais rara, que é por uma lesão quando se explode, por exemplo, um aneurisma dentro da cabeça. Né? Isso é uma coisa mais rara, mais genético, que não depende tanto do paciente, não depende muito do estilo de vida. Agora, acontece. A causa mais comum, que é o isquêmico, que é por lesão, por pressão, lesão por colesterol, por diabetes, isso sim é prevenível. Então,
Vamos ter um estilo de vida saudável, que isso aí... estilo de vida saudável, câncer de galinha, né? Faz mal para ninguém. É importante a gente saber que várias doenças graves podem ser evitadas com um estilo de vida mais saudável, né? Sim, com certeza. E isso vale a dica para a gente tomar pequenos passos, pequenas atitudes para se cuidar um pouquinho mais e viver melhor. Atenção, pessoal, você que ainda não conseguiu ir à praia esse ano e está querendo ir, né? Entre em contato conosco, né? Fazendo a aquisição do nosso título é o uso imediato. Você vai poder ir à praia com a sua família ainda esse ano, através do Dunas Pousadas e Apartamentos. Ligue para o telefone que está aí na sua tela, que os 50 primeiros casais, olha, 50 primeiras ligações vão ganhar 4 diárias na praia totalmente gratuito. Isso mesmo, você não vai pagar nada. É uma promoção, um presente aqui do Dunas para você que assiste o nosso programa. A gente vai ficando por aqui. Um beijo grande. Voltamos sábado que vem com a graça de Deus. Até lá.